Como alguém pode fazer a correta interpretação da palavra divina da revelação? Será que é preciso ter o máximo de erudição? Será que a coisa funciona somente na euforia, numa espécie de tentativa de ganhar nova revelação? Olha, aqui tem segredo para a nossa vida, segredo para a nossa direção. Não é possível uma boa interpretação sem coração. Quer saber mais? Descubra a lição nessa nossa reflexão com o amigo Saião. Vamos prosseguir adorando a Deus, compreendendo a sua mensagem, a sua revelação, aquilo que a sua palavra nos traz de orientação para a nossa vida. E hoje nós vamos refletir sobre o texto de Filipenses capítulo 2. E o nosso tema será: sem coração não há boa interpretação. Olhando para Filipenses capítulo 2, nós vamos encontrar o seguinte texto das Escrituras que nos trazem o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto de Filipenses é um texto muito especial, muito celebrado na trajetória histórica e teológica de toda a cristandade. Porque é o texto que mais claramente fala daquilo que é conhecido como kenosis, como o esvaziamento de Cristo nessa realidade da encarnação que aparece tão definida e ressaltada no Novo Testamento. E quando a gente olha para esse texto, vale a pena prestar atenção aqui para a gente ver o que está acontecendo. Vamos nos lembrar que Filipenses é o nome da igreja que recebe essa carta. Essa igreja havia sido fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo chega ali na região em torno do ano 50 da era cristã, naturalmente, e ele vai anunciar o evangelho. E Atos 16 é muito especial quando menciona não só a conversão do carcereiro, mas também de Lídia. O evangelho tem as suas portas abertas ali no ambiente agora, especificamente do continente europeu. E acontece que depois, quando Paulo terminar a sua segunda viagem missionária, ele vai em seguida, depois, aí começando no final do ano 52, ter uma terceira viagem, e aí
Nessa terceira viagem ele vai gastar cerca de 3 anos em Éfeso, e alguns estudiosos acham que Paulo ficou aprisionado por um tempo em Éfeso, talvez um tempo não muito longo, e que nessa prisão em Éfeso ele teria escrito a carta aos Filipenses. É uma possibilidade. Mas a maioria dos estudiosos entende que depois das 3 viagens, quando Paulo no final vai para Roma, né, no final do livro de Atos, ali a gente lê no capítulo 27, 28, e Paulo chega em Roma ele vai ficar 2 anos na prisão domiciliar, já que tinha apelado para César, depois das acusações que recebeu ali na Judéia. Ele então vai escrever as cartas da prisão, e uma delas é exatamente Filipenses. E essa carta chama a atenção de todos nós porque é uma carta do apóstolo preso, nesse momento do crescimento da fé, um desafio muito grande, porque a mensagem bíblica é toda ambientada nesse contexto hebraico, vem da terra de Israel, tem as profecias dos profetas da Bíblia hebraica, e aí estamos falando de uma realidade que vai alcançar os gentios, que muitas vezes não têm muito entendimento a respeito dessa base. E Paulo então vai fazer isso num desafio muito grande, e nesse desafio ele ainda faz aprisionado, e curiosamente ele fala muito em alegria na carta aos Filipenses. E olhando para esse texto, aparece então nesse cenário essa declaração preciosa, extraordinária, teológica, peculiar sobre a realidade da encarnação de Cristo, definido historicamente por toda a tradição da cristandade como 100% humano, 100% divino. E aqui esse grande mistério da encarnação é ressaltado, e vale a pena a gente prestar atenção com bastante detalhe sobre o que é que esse texto tem a nos dizer. É bem interessante. No mundo romano, né, onde você vê a busca de glória, onde a gente vê o protagonismo dos Césares, onde a gente vê, né, um mundo onde quem de fato tem o poder, né, e tem o recurso financeiro maior, acaba determinando a realidade política, econômica e social, a gente vai ouvir, né, essa proposta de que a atitude daqueles que estão em aliança com Deus deve seguir o padrão de Cristo Jesus. Que padrão é esse? É curioso que o texto deixa claro que, embora sendo Deus, ou existindo na forma de Deus, ele não considerou que o ser igual era algo a que devia apegar-se, ou seja, Cristo Jesus, absolutamente definido como divino, no mistério da encarnação, dá sequência a uma ideia que existe desde lá de trás, que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é infinito, Deus é transcendente, mas ele entra numa esfera de comunicação com seres criados, e, portanto, Deus sempre se autolimita quando entra na relação com a sua própria criação. Claro, porque ele existe como ser absoluto, necessário, infinito, fora do tempo e do espaço. E quando Deus então resolve falar, quando Deus resolve agir de alguma maneira, essa autolimitação está implícita. E nesse contexto de autolimitação, que é, segundo a Bíblia, encaminhada por essa alteridade divina, marcada por esse amor diferenciado, aqui então é vamos dizer, o desfecho, né, o elemento apoteótico dessa atitude extraordinária da parte de Deus exatamente está na pessoa de Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E aqui é um negócio muito interessante, porque a gente pode dizer que é a mega surpresa divina, porque quando a gente pensa na expectativa, né, do reino divino, do poder de Deus, da vitória sobre o mal, claramente a gente tem uma expectativa de uma espécie de batalha, de uma espécie de ação divina, assim,
para chegar derrubando, né, os falsos soberanos, uma coisa assim, para lá da derrota do faraó no Êxodo. E quando a gente ouve que esse caminho divino passa por essa proposta de ele vir a ser servo, né, quer dizer que é uma coisa que soa até mal e assustadora no ambiente romano, e ele faz isso e tornando-se semelhante aos homens, e aí é encontrado em forma humana, e a palavra vai sendo cada vez mais forte, humilhou-se a si mesmo, né, e foi obediente até a morte de cruz. E de fato o texto é muito forte ao dizer isso, porque não só o fato de Jesus mostrar nitidamente que é a proposta de Deus de aproximar-se do ser humano, mas essa aproximação envolve uma identificação ao ponto de tornar-se como um de nós, mas não tornar-se como um de nós para estar numa posição superior, mas descer, digamos assim, aos escalões mais baixos e assim evitáveis da sociedade, porque é tornar-se servo e ao ponto de render-se à opressão romana, porque Jesus morre numa obediência a Deus Pai, de forma a sofrer a morte de cruz, que é exatamente a pena oficial do Império Romano. Por isso Jesus morre sob Pôncio Pilatos, os romanos matam a Cristo, e aí a gente tem esse cenário muito inusitado e inesperado. E é interessante porque Paulo está falando como prisioneiro de Roma, é muito possível mesmo que esteja escrevendo de Roma e para uma cidade que tem uma relativa importância, mas onde todo mundo compreende esse cenário. E aí o texto então muda a sua direção, dizendo: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. É a coisa que parece difícil da gente entender, né? E ele deu o nome que está acima de todo nome. E aí essa inversão acontece porque esse Jesus, que é servo, que é obediente, que identificou-se conosco, que humilhou-se de uma maneira tão intensa, ele tem nessa sua trajetória de vitória sobre o mal, a opressão, o pecado, todo aquilo que está presente nesse cenário, para que agora, diante dele, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, esse esvaziamento é uma espécie de preâmbulo, uma espécie de introdução a uma glória extraordinária do Filho de Deus, que vai ser celebrada até o ponto quando toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todo esse cenário traz para a gente alguns elementos muito significativos. Primeiro, nos traz um âmbito de entendimento de como é que a gente pode ver Deus, o seu poder e a salvação num cenário de potência gigantesca que não conhece o Deus verdadeiro, que vive embrenhada num paganismo que legitima violência e opressão. Então esse ambiente, esse cenário está estabelecido e a gente consegue vislumbrar onde é o lugar de Cristo nisso. Depois, o entendimento doutrinário fundamental. Há muita gente que acha que essa questão de doutrina, de teologia é algo assim, de menos importante. Mas o texto bíblico, as passagens neotestamentárias apontam numa direção diferente, mostrando que isso sim tem muita importância. Porque, afinal de contas, quem é Jesus? Se entendermos Jesus apenas como, vamos dizer, um pensador a mais na história humana, isso primeiro não justifica nem tudo o que Jesus inspira e muito menos as suas próprias palavras. Se vermos Jesus apenas como um profeta, ainda que seja um profeta extraordinário, ele não passa de um homem comum. Se olharmos Jesus do ponto de vista de alguém que traz, vamos dizer, uma tentativa de repaginar a sua realidade religiosa e ele confronta a ordem social prejudicada, isso ainda é muito pouco para aquilo que a gente tem, não só nos textos bíblicos, como em tudo aquilo que temos na história.
Por isso, o que a gente então vai ver aqui em Filipenses é tentar entender então qual que é o desdobramento, qual que é o desfecho prático de tudo aquilo que a gente percebe aqui, porque embora muitas pessoas façam esse tipo de separação, olha, o que eu pratico, o que eu vivo, o que eu faço, independentemente, é uma coisa boa e isso não está ligado às minhas ideias e convicções, e outras pessoas fazem o contrário, eles dizem que as suas ideias ou as suas convicções teológicas são suficientes e a vida dele ele vive como ele bem entende. No ensino bíblico as coisas não estão separadas, elas estão entremeadas e na verdade uma coisa é consequência da outra. Por isso em Filipenses nós não temos apenas um ensino teológico extraordinário que fala desse esvaziamento de Cristo, dessa kenosis, de todo esse elemento extraordinário que é tão importante naquilo que a gente chama de cristologia. O que a gente vai perceber é muito interessante, é o início desses versículos, desse texto, e que mostram onde é que essa elaboração teológica se encaixa. E olha que coisa interessante. E voltando, a gente lê o que diz lá. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então veja que o apelo de Paulo aqui envolve uma questão de ordem prática da maneira como vivem os filipenses e com o que ele está preocupado. Ele está pedindo para eles que eles tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E prossegue pedindo que eles não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, que eles considerem os outros superiores a si mesmos de maneira humilde e que cada um aprenda a não se interessar só por aquilo que é particularmente seu, mas também pelos outros. Ou seja, o ensinamento prático de Colossenses está dizendo o seguinte, pessoal, olha, não é que o ensino sobre Cristo é uma ideia iluminada, espiritual, que traz um mistério assim extraordinário que nos deixa elevados. É exatamente ao contrário. Todo esse altruísmo fundamentado nesse amor tão significativo da parte de Deus, isso é uma referência que conduz a cada um de nós a viver em comunidade buscando dois elementos fundamentais. Um é exatamente essa atitude de unidade, ou seja, um só espírito, um só amor, uma só atitude, um só sentimento. Isso faz sentido por quê? Porque Deus, vamos assim dizer, né, na sua postura de missão, ele sai, né, digamos assim, da sua plena alteridade, vem em nossa direção nesse movimento extraordinário de afeto e de amor. Então, se nós estamos vivendo como comunidade da fé, não é possível ter boa doutrina sem essa consciência de abrir mão do meu interesse pessoal, particular, vamos dizer, até mesmo egocêntrico, se nós de fato somos discípulos de Jesus. Então o apelo de Paulo, e olha como isso é sério, porque Paulo está preso, Paulo está sofrendo pelo Evangelho, mas a cabeça dele está exatamente nisso. E não só essa atitude faz sentido, mas mais do que isso, essa questão que é um desafio, né? Olha lá, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E você não pode ficar focado só no seu próprio interesse, que é um desafio das comunidades cristãs. A pessoa vai lá, ele tem, digamos assim, uma área de interesse, ele tem, digamos, um ministério, uma coisa, e ele se interessa por aquilo. O envolvimento é somente
naquilo que tem a ver com a sua área particular. O resto não interessa porque não está na minha alçada, não faz parte da minha preocupação, não é o meu dom. E o texto convida a gente numa direção diferente, né, para que a gente preste atenção nos outros, saia desse pedestal de que, na verdade, o meu interesse, o meu dom, a minha preocupação, a minha disposição é a melhor possível e os outros realmente não sabem o que realmente mais importa. É um caminho numa direção distinta para nos livrar desse egoísmo problemático que prejudica a nossa caminhada diante de Deus. Então aí a gente começa a perceber a conexão, né, que existe entre uma coisa e outra nesse entendimento que existe da relação entre a doutrina e a vida prática. Você percebeu? A gente está lendo o texto de trás para frente, né? A gente discutiu, apresentou, refletiu aqui sobre todas as declarações teológicas, demos um passo aqui agora para trás, vendo o que Paulo está pedindo para os colossenses, mas o mais interessante agora, andando para trás mais um pouquinho, né? Já que a glória de Cristo começa, né, numa elevação que é descer ao nível mais baixo possível, vamos caminhar no texto indo mais atrás possível para a gente poder prosseguir adiante. Então é interessante ver o que aparece na sequência, ou melhor, né, no começo do texto de Filipenses lá no início. Vamos ver? O que o texto diz? Ele diz o seguinte: olha, pessoal, se é verdade que a gente entendeu alguma coisa, se a gente tem, né, alguma motivação, exortação de amor, comunhão, a palavra koinonia, tão preciosa, né, no espírito, pneumatos, há alguma profunda afeição e compaixão. Interessante essa palavra profunda afeição. A palavra esplanchma, uma palavra que na verdade literalmente quer dizer entranhas. É uma palavra que aparece, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, verso 12. É uma palavra cuja raiz forma o verbo que vai estar presente em várias passagens do Evangelho, quando fala que Jesus foi movido de compaixão profunda, uma espécie de sentimento de perceber, né, concreta e profundamente a situação de dor e de sofrimento do próximo. E é interessante, e a outra palavra, compaixão, que aparece aqui, que em muitos lugares é traduzida também por bondade imensa, a palavra oiktirmos, que aparece juntamente, a dupla aparece aqui, ela vai aparecer também em outros, no próprio Colossenses capítulo 3, aí Paulo diz: completem a minha alegria. O que é que tem de interessante aqui? É curioso, porque antes de chegar na teologia, na descrição, Paulo falou da prática. E antes de chegar na prática, ele mencionou elementos profundos que estão presentes na nossa interioridade, na disposição do nosso coração. Então, olha que coisa curiosa, sem coração não há boa interpretação. Então, é muito importante observar que quando nós falamos da nossa caminhada de fé e quando falamos de tratar desses assuntos tão, vamos dizer, profundos, importantes e teológicos, como nós vimos aí na declaração chamada, né, quenótica de Filipenses sobre o esvaziamento de Jesus, a encarnação do Filho de Deus, a gente observa que há um preparo, né, no texto bíblico para encaminhar o nosso coração. Isso é importante por quê? Porque, na verdade, não é bem assim que basta ter um conhecimento técnico, dominar, né, bem
a gramática do original, conhecer os elementos todos da hermenêutica para seguramente chegar num ponto que de fato reflete a intenção divina que está no texto. Aqui em Filipenses fica claro que ele está dizendo, olha, se vocês estão bem sintonizados com o coração de Deus, aí sim eu posso continuar falando para vocês a respeito desse mistério da fé. Isso quer dizer que está revelado para a gente que por trás de toda a interpretação existe um caminho de coração. Essa é a razão, por exemplo, que a gente vai encontrar pessoas que quando leem o texto bíblico, primeiro, curiosamente, leem qualquer texto e chegam no mesmo lugar porque já estavam lá antes. A disposição da mente e do coração já tinha definido. Segundo, há pessoas apaixonadas por certas ideias particulares ou algo que tem a ver com a sua vida ou com alguma espécie de ideologia ou de pensamento a priori. E quando leem o texto, já vão encaminhando esse texto para desaguar naquilo que é a sua perspectiva pessoal. Ou seja, é uma utilização do texto por causa de um coração não bem encaminhado. Por isso é interessante a gente ver que o grande conflito de Jesus com os religiosos do seu tempo, veja só, foi um conflito hermenêutico, de interpretação da lei. De modo que quando nós lemos Mateus, por exemplo, o capítulo 5, e olhamos o que temos lá no Sermão do Monte, Jesus confronta a mentalidade dos religiosos da sua época, que estão inclusive acusando Jesus de ser alguém que se opõe à palavra divina revelada. Jesus seria visto como uma espécie de adversário de Moisés. E Jesus vai dizer claramente, olha, eu não vim abolir a lei, que alguém está dizendo isso, né? Na verdade, eu quero dizer que a maneira como o pessoal tem entendido a lei, até tem mudado a lei a partir dos seus próprios interesses, isso está fora de propósito. Na verdade, eu quero dizer que a intenção última da lei é que deve estar no coração de cada um daqueles que é meu discípulo. Por isso ele vai dizer, né, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Jesus vai apresentar uma interpretação muito nítida, né, de que toda a lei está gravitando em torno de dois princípios, que é amar a Deus e amar o próximo. Então, quer dizer, a pergunta é por que os outros que leram a lei não chegaram a essa conclusão? Porque essas pessoas estão sem qualquer entranháveis afetos de misericórdia. Não estão sintonizados com o coração de Deus, com esse elemento fundamental que está por trás da própria atitude da encarnação e da obra de salvação. Porque Deus amou o mundo, Deus resolveu salvar o mundo não por uma necessidade filosófica, ou não para cumprir um esquema que tem a ver com uma explicação jurídica fenomenal que nos deixa boquiabertos. Deus não fez isso porque isso de alguma maneira era apenas uma maneira de salvar a sua honra no universo. Deus não fez isso porque ele queria fazer uma ação que definisse um equilíbrio de teodiceia. Deus, diz o texto, fez isso porque amou ao ponto de mostrar o amor de maneira absurdamente sem paralelos, de modo incondicional e extraordinário, através da entrega do seu Filho Jesus. Então, aí a gente começa a entender onde é que está o elemento condutor para nos ajudar a entender que sem coração não existe boa interpretação. Quer ver como isso é sério? Numa vez, num conflito com religiosos do seu tempo, Jesus vai dizer para eles uma frase muito forte que aparece em Mateus capítulo 12, quando nós lemos o verso 7, quando Jesus diz: se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios,
não teriam condenado inocente, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, eles não tinham entendido o que significa desejo misericórdia. Ou seja, mais uma vez, com o foco de compreender as diretrizes de Deus sem a compreensão disso que significa misericórdia e compaixão. Isso é tão forte, isso é tão poderoso, isso é tão extraordinário, que não só você vai encontrar isso nas cartas de Paulo, como você viu aqui em Filipenses, como nós vemos que está lá em Colossenses, a gente encontra também em Efésios, vai encontrar em 1 Pedro capítulo 3, também no verso 8, a gente vai ver isso em toda parte, vai ver várias vezes no ministério de Jesus. Jesus vê a multidão e é movido de grande compaixão, de profunda, de íntima compaixão, porque eles são ovelhas sem pastor. E tantas vezes a gente vê que Jesus não cura simplesmente para dizer, olha, então ele mostrou ali o seu poder e comprovou-se então que sua ação milagrosa era divina, e então os discípulos ficaram humilhados vendo o poder dele. Várias vezes o texto diz que, movido por essa profunda, íntima, terna, entranhável misericórdia e compaixão, Jesus resolve curar. Então isso é fundamental, essencial para entendermos a diretriz essencial que temos no Evangelho. Agora, essa realidade ainda fica tão impressionante, mais forte, quando a gente vai observar aquilo que se apresenta sobre Deus, digamos assim, em toda a Bíblia. Então pense comigo num momento extraordinário em que a gente pode, vamos dizer, chegar mais perto de Deus para perceber, né, essa dimensão da pessoa do Senhor, em demonstrar para nós aquilo que a gente pode colocar como algo extremamente essencial de tudo que ele é. E aí me vem à mente aquilo que aparece, né? Assim como nós temos a fundamentação dessa realidade da encarnação do Filho de Deus, totalmente baseado nesse preâmbulo do texto que nos apresenta esse caminho, dizendo, ó, se vocês têm algum amor, alguma compaixão, alguma misericórdia, então aí vocês devem agir em favor da unidade, da alteridade, afinal de contas, porque Cristo fez assim. Pois é, quando a gente chega na hora de entender como é que Deus age no Antigo Testamento, e olhando para o Antigo Testamento, a gente vai enxergar a realidade daquilo que tem a ver com a ação de Deus, quando Deus vai se revelar a Moisés, e Moisés vai chegar perto de Deus e vai estar junto dele no Monte Sinai, é muito impressionante o que nós vemos quando Deus vai fazer as novas tábuas da lei, o que já é um sinal de misericórdia, porque as primeiras foram quebradas numa reação forte de Moisés diante da maldade e do pecado do povo. E assim o texto vai dizer para a gente em Êxodo capítulo 34 o seguinte: assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, que é o nome pessoal de Deus, eterno, eterno, Adonai, Adonai, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto terra
e o adorou. Você percebeu? Quando Deus se manifesta e vai, né, declarar para Moisés quem ele é, e ele diz da sua justiça que atua para conter o mal, mas ele enfatiza logo no início: Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Frases essas que se repetirão no texto bíblico e aparecendo com destaque, por exemplo, no Salmo 145, e é interessante quando se fala desse Deus compassivo e misericordioso. O texto hebraico traz duas palavrinhas chamadas Rahum e Hanum. E Rahum, que é a palavra mais forte para definir essa misericórdia profunda, se a gente viu que lá no Novo Testamento, a maneira de descrever esse amor profundo, essa compaixão, é uma palavra que significa entranhas. Olha que coisa interessante. Essa palavra Rahum é do mesmo radical hebraico da palavra Rechem, que tem a ver com útero, mostrando para a gente que o cuidado divino para conosco é semelhante à da mãe que carrega o nenê na barriga, na gestação, que a maneira extraordinária e peculiar de Deus lidar com a gente é parecido, isso evoca isso, mostrando uma coisa de sentimento para lá de profundo. Então, o que a gente descobre? Que quando a gente tem esse contato diferenciado com Deus, quando a gente tem essa revelação, essa atuação poderosa do Espírito, que nos leva a ter um redimensionamento do coração, né? Ou seja, a gente em português, a gente não vai falar útero, a gente não vai falar de jeito nenhum entranhas, né? Ele fala: olha, os meus intestinos estão amando, não é assim que a gente diz? A maneira como a gente expressa isso, a gente fala que a gente fala aquilo do fundo do coração. O que quer dizer isso? É que sem essa sensibilidade, sem o toque de compaixão, não é possível caminhar na vida espiritual verdadeiramente. Ou seja, é insuficiente ter uma pragmática para a gente viver a vida e tentar fazer as coisas em unidade por algum tipo de dispositivo e organização assim pragmática externa que leve ao funcionamento das coisas. Não é possível simplesmente, com o coração seco, né, e com o espírito apagado, olhar para toda a beleza e profundidade extraordinária de declarações teológicas do texto bíblico. É como alguém olhar para um esqueleto, é um olhar sem vida, um olhar sem qualquer referência que faça sentido. Mas quando Deus mexe com a gente, e quando Deus nos leva a esse caminho de sensibilidade acentuada, esse caminho de perceber o Deus de misericórdia, de compaixão, isso é que nos permite a caminhar na direção de uma convivência na comunidade da fé, fazendo diferença, e uma compreensão profunda que alimenta a nossa vida e o nosso coração de verdade. Por isso, na minha vida, aprendi a olhar com desconfiança para qualquer tentativa de lidar com a sagrada palavra divina e tentar lidar com o texto para ter alguma interpretação com ausência de coração. Porque a verdade é quando Deus mexe com a nossa vida e atua para que a gente faça diferença na comunidade da fé, a gente faça diferença nessa comunhão do Espírito de Filipenses 2, a gente vê que não existe nem vida verdadeira, nem comunhão, nem nenhuma interpretação adequada. Não há boa interpretação sem essa atitude no coração. Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a caminhar nesta correta direção.